Então a gente vai acompanhar também essas movimentações, especificamente qual vai ser a política pública, como o Douglas mencionou, porque a política pública está já abrigada na Constituição Federal. Saúde, segurança, lazer, entre outros. Isso não se retira. É uma prerrogativa, então, deste ente que tem um compromisso com a sua sociedade. Será que vai ser, então, talvez, um cheque em branco que foi dado? Não pensaram nisso? É muito bem que o Kleber está falando, porque a administração pública vai tentar administrar os outros tributos que ainda restaram para tentar compensar. Mas a Constituição, na verdade, a 132, que é a emenda, ela pensou nisso. Ela tem uma contingência e ela vai tentar calibrar essa perda, inclusive dos benefícios, tá? Agora, existe uma preocupação. Uma coisa é você compensar, você falar assim, ó, tá bom, eu pego essa grana aqui e entrego para Santa Catarina, que tem benefício. O estado de Santa Catarina está entregando para o governo, ou para o Espírito Santo, ou para Pernambuco, né? E outros estados que a gente sabe que trabalha com benefícios, principalmente portuários, né? De importação. Hoje o empresário também está inseguro porque ele não sabe como vai acontecer. Ele tem estabelecimentos nesses estados portuários, importa por lá, o estado chega a falar para ele assim, olha, tá bom, você importa por aqui e ao dar saída você me paga tanto. Quem fica com o benefício? Tanto o estado, porque ele atraiu essa empresa, mas o maior beneficiário é o empresário. Exemplo, ele na sua formação de preço, ele já está calculando ali que ele não vai pagar tudo aquilo que está destacado e tal. Então, perceba que é o seguinte, só que agora eu estou mudando a mão. Então, a contingência é, se eu entrego para o governo e o tributo da apuração é pago no destino, então o empresário não tem mais aquele benefício. Quem teve foi o governo que entregou a grana para ele. Mas o benefício era compartilhado. O Estado tem a empresa, porque o que interessava esse Estado é empresa, emprego, né? É toda uma política de administração pública para ter empresa, para ter emprego e para ter tal. Não é nem tanto o tributo. Sim. Agora, existe uma preocupação. O fato de você me dar dinheiro, você me dá dinheiro, mas eu não consigo repassar para o empresário. O preço dele vai ser a alíquota do destino, e o destino quer a grana dele. Você entendeu como ficou? É porque foi feito isso talvez para impedir, e também é o seguinte, é a justiça, né? Quem paga o tributo não cumulativo, o indireto, é quem compra. Ele que está no preço. Se é no preço, então eu que pago. Então, justo é... Onde vai ser consumido efetivamente, ou prestado o serviço efetivamente. Exatamente, então é o destino. Então, se desenhou dessa maneira. E, ao mesmo tempo, pegou de tabela os benefícios. Então, é uma preocupação, né, Ricardo e Douglas, que colocou na mesa, mas eu vi que tá programado lá um contingenciamento para essas situações, mas ele não vai ser semelhante ao Estado. Falar, pô, mas eu tinha empresa aqui, não dá para eu pegar esse dinheiro e entregar para o cara, né? Por que eu trouxe essa provocação? Porque se a gente tiver uma mudança de empresas, de locais, e as empresas do Simples, que às vezes se colocam em locais para poder atender aquele empresário, aquela... Como a gente está falando aqui agora, o impacto das empresas do Simples, que hoje acomodam no Brasil aqui, o maior número de empresas que a gente tem criado hoje são do Simples, e se a gente vai ter um reposicionamento dos negócios, e essas empresas, Kleber? Sim, as empresas do Simples Nacional, você que é empresário, você que atua na contabilidade especificamente, e no seu escritório você tem de forma preponderante empresas do Simples Nacional. E aí, quando você observa toda a discussão, a primeiro plano, você imagina que não vai afetar as empresas do Simples, porque você ouviu dizer que não afetou a tributação do Simples Nacional. Se mantém o mesmo modelo da, então, simplificação que foi desenhada em 2006, já tem um tempo já, inclusive. Para quem eu acompanhei, inclusive, o Simples Federal, que houve um debate semelhante a isso. Nós tínhamos o Simples Federal e passamos para o Simples Nacional, que o debate era esse. Nós tínhamos o Simples Federal, que concentrava os tributos federais, e aí nós tínhamos o
ISS e o ICMS, que eram separados. Simples dual. Exato. Tínhamos esse debate. Com problema também em relação a ter certeza se esses repasses aconteceriam, que é o que tem hoje. Então, concentra-se na União, depois é feito os seus respectivos repasses. Superou-se também esse desafio e temos o Simples Nacional. Bom, é dito de que a emenda à Constituição tem uma reserva específica e é uma opção, uma faculdade para as empresas do Simples Nacional poder adotar o recolhimento por fora, algo semelhante que nós temos hoje com o tal do sublimite, onde separadamente você recolhe o ICMS e o ISS. Então, significa que é uma opção de uma empresa do Simples Nacional a recolher o IBS e o CBS. É opcional. Se é opcional, você que está me ouvindo, não vou querer optar porque eventualmente pode ficar muito mais cara a minha carga tributária. Só que você presta serviço ou vende uma mercadoria para outra pessoa jurídica que pode estar nesse novo regime que aqui está sendo suscitado. E sabe aquele ditado, Josué, que cliente é algo que você vai gerando valor nele e é ele que no final do dia paga as contas. E a minha preocupação é essas empresas do Simples, prestadoras ou revendedoras de produtos, ou industrializadoras, importadoras, enfim, ser sucumbido em negociações à margem da tributação, porque existe a tributação, existe a negociação entre as partes que vão existir. Então, será que essas empresas serão sucumbidas para que tenha que recolher esses dois tipos de sistemas? Porque é bom dizer que o crédito que vai ser repassado, que muito bem colocado pelo Josué, que é o crédito financeiro, aquele destacado, né? Documento fiscal, inclusive, como nós temos hoje no ICMS e no IPI. Será que, uma vez que você vai destacar esses créditos, que é do IBS e CBS, são créditos que nós chamamos cheios. Então, quem está recebendo quer tomar o crédito cheio e não só aquela parcela semelhante que temos hoje com o ICMS, que em dados adicionais desse documento fiscal te dá liberdade enquanto, então, recebedor de um documento fiscal desta ordem. Então, eu imagino que a margem da sistema tributário que está por vir, as negociações, será que de repente não haverá também um abuso por parte, sobretudo, das grandes empresas, que tem alguns fornecedores do Simples Nacional? E você que é um fornecedor de uma grande empresa, será que você não vai ser sucumbido? Será que no nosso ambiente capitalista, que faz parte do negócio, isso o governo não consegue medir? Só que eu acho que quando você coloca umas circunstâncias dessa ordem, eventualmente eu não me surpreenderia se de repente você citar algumas empresas que vocês tiveram a oportunidade de trabalhar, faz parte do negócio. Uma análise de quais são os seus fornecedores do Simples e já, então, dito, olha, eu estou agora examinando a minha formação de preço e para que eu pudesse chegar num preço X no meu produto acabado, necessariamente eu preciso ter uma margem de tomada de crédito desta ordem. Se eu reduzir o custo, né, Kleber? Boa. Então, exatamente. Só pegando. Você pode ser o Simples, o Douglas pode ser lucro real, né, que é a nova tributação, etc. E você falou, será que é empresário? Mas o empresário está olhando o custo. Ele não vai ter misericórdia, não. Exato. Esse é o ponto. E é bem colocado por você, porque eu estou olhando o custo, eu preciso de margem. Exatamente. E aí, às vezes é o seguinte, o Simples não está me dando a possibilidade do crédito. Se eu tomo crédito, eu reduzo, então, o valor facial e vou para um custo menor. Isso, inclusive, já existe hoje. Exato. Né? Então, a sua colocação ela é pertinente, ela é muito importante. E pode cair naquela regra o seguinte, para não acabar com o Simples agora, não vão falar nada, senão não aprova. Exatamente. Não aprova essa reforma tributária. E o Simples, que era para ser simples, que hoje já não é simples, porque tem anexo 1, 2, 3, 4, fator, ainda vai ter a figura da incidência da CBS e IBS. Então imaginem... Sim, né? Você que está trabalhando no seu escritório, que hoje acha, não, a empresa do Simples é mais simples de você administrar, isso vai ter essa mudança, como eu falo, é mudança de paradigma.
Nós estamos indo para um outro cenário, para uma outra dimensão, e que a gente aqui, a nossa casa aqui, vai ter a condição de poder difundir isso, porque são informações estrategicamente, talvez não muito divulgadas. E nessa mesma direção, com as bases que nós temos, já é possível nós fazermos uma análise. Por exemplo, você simular que você tem uma alíquota básica de 27,5%, essa é uma alíquota padrão. As possibilidades de redução de base, ou melhor, redução de alíquota, nós já temos. Houve um pleito também para os profissionais liberais de 30% sobre essa alíquota. Não sabemos, mas nada impede de fazer um exercício assumindo uma alíquota de 27,5%, ou se você quer ser mais conservador, que coloque 30%. E assim, caso você esteja nessa relação de possibilidade de redução de alíquota de 30%, são profissionais liberais, por exemplo, temos também essa redução de 60% de algumas atividades. Já sabemos quais são as exceções de isenção. Será que você já olhou se a sua empresa está dentro desse pacote? Então, muitas impressões nós já temos. E até mesmo a questão do Simples Nacional, a gente percebe muito bem que, assim, cabe o exercício também, porque é verdade destacar que o IBS e o CBS, você tem a possibilidade da sua não cumulatividade plena, a ver como vai ser na prática. Mas será que, de repente, essas empresas do Simples Nacional, eventualmente, é factível, é interessante? Porque sem as contas não podemos chegar. Talvez seja até uma oportunidade de recolher por fora, porque, afinal de contas, no Simples Nacional, seguramente o CPP, voltado à parte trabalhista, ela é muito atraente. Ela é muito atraente em relação ao seu percentual. Talvez seja uma das ocorrências mais benéficas dentro nesse sistema simplificado do Simples Nacional. Portanto, eu acredito que nós temos aí um ambiente dentro da perspectiva empresarial, muito bem colocado pelo Josué, o cenário é capitalista. Então, significa dizer que essa análise que já é feita hoje em dia, porque qual que é a análise que nós fazemos assim? Se eu tenho um saldo credor hoje de ICMS alto, eu não estou nem aí se eu vou comprar do Simples, porque o ICMS não é um problema, porque eu sei que o Simples me passa um crédito pequeno. Só que para PIS e COFINS é excelente, porque eu posso tomar crédito cheio nas alíquotas que estão no meu regime da não cumulatividade. Porque nós temos no PIS e COFINS a figura tal do método quantitativo indireto. Esse método significa dizer que o crédito nasce na sua empresa, não no documento fiscal. Portanto, a depender da estratégia, então, assim, já está no mercado, já é imposto. Então, eu acho, sim, que não me surpreenderia se empresas do Simples Nacional possam ter um prejuízo também em razão disso. E devolvo aqui a provocação, já que a gente falou sobre carga tributária, etc., eu disse que algumas atividades gozam do benefício de ter a redução de alíquota, por exemplo, as categorias dos serviços que estão aí sujeitos como advogados, contadores, de 30%. Mas são alguns serviços. Será que, assumindo que o serviço, a grande, digamos, insumo, vamos chamar de insumo, é o intelecto, e são as pessoas físicas que prestam serviço, não tem tantas despesas enquanto a isso. Como que fica a carga tributária, especialmente para as prestadoras de serviço? Tá, eu vou acrescentar inclusive o seguinte, lembra do lucro presumido e lucro real? Perfeito. Não cumulativo e cumulativo. A proposta do IBS acabou isso. Exato. Logo, o lucro presumido hoje, que estaria com a carga ali de 3,65, esquece. Então, ele também vai ser afetado. E digo mais, hoje ele tem um FD das contribuições um pouco mais simples, joga lá total do faturamento e multiplica. Se aumento da não cumulatividade, e não cumulatividade pressupõe escrita, né? Exato. Tomara que isso amenize lá na frente. Se não cumulatividade, vai tomar crédito? É escritura. E essa escrituração também leva, então, um custo de uma obrigação acessória um pouco mais complexa. Então, também tem um aumento de custo de conformidade e afeta aí as empresas do lucro presumido. Exatamente. E assim, se a gente for falando de carga tributária, a partir do momento que você fez um exercício muito bacana, Ricardo, das alíquotas do ICMS, a ideia da reforma, pelo que eu entendi, não é redução, é equalização da carga. Setores que
hoje são tributados com carga elevada vão ter um ganho, setores que são tributados com uma carga menor vão ter um impacto. Então, essa equalização da carga por conta das inúmeras especificidades que nós temos aqui no Brasil, talvez não seja suficiente para arcar com todos os nossos gastos administrativos. E aí, se a gente está diante dessa situação, nasceu o IS, o Imposto Seletivo, que você até começou a falar. O que vai ser o IS? Será que efetivamente essa questão da equalização da carga, que os prestadores de serviço, não tenho dúvida que sofrerão muito impacto por conta do intelecto, que é o que é tributado, ou seja, a quantidade de gastos ela é bem reduzida. O setor industrial, muito provavelmente, talvez seja um setor mais beneficiado. E será que o contraponto dessa arrecadação, será que vai vir pelo imposto seletivo? Boa provocação, né? Boa provocação. Está em aberto, cheque em branco. Porque se a gente olhar o imposto seletivo, ele, pelo menos na emenda constitucional, ele tem a função de tributar serviços e produtos, né, prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Ponto. Ponto. Sem nada mais. O que será esse alcance? Como é que será a tributação? Qual que vai ser o impacto? O que vai ser prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? E a carga, assim, o que desenha-se que é um regime cumulativo, não tem direito à tomada de crédito. Perfeito. Aí sim vai ser base. Custo. Vai ser base sobre base. Por dentro. Por dentro. Por dentro dos outros tributos. E eu me coloco numa posição, por exemplo, de uma empresa que for selecionada. Tipo a empresa de bebidas e as empresas de tabaco. Será que talvez ela também vai se sentir fragilizada e querer colocar outra empresa? Assim, tudo bem, mas eu quero que fulano também de tal, com negócio X também que entre nesse contexto, porque ficou muito amplo a ser definido. Então eu acho que vai ter também um debate e os estudos vão demonstrar isso também. Com certeza, talvez pode ser para melhorar o alcance dessa alíquota, por exemplo, da bebida, ele quer então o seguinte, vamos ratear um pouco mais, como qualquer negócio. Sim. Se o valor fixo para 2 dividido é 1, agora o valor fixo dividido para 15 pode ser diferente. Então, de repente, falou assim, se eu eleger mais 2, 3 aqui sugestões, melhora a nossa alíquota que vocês gostariam? Então, essa provocação também pode partir, e assumindo que nós estamos falando de grandes players. Se vocês pararem para pensar, eu não me recordo nenhum produto, em específico o cigarro, que fala que você vai morrer, que é ruim e é que vende mais. Nem tem propaganda mais que no passado tínhamos, né? Então, assim, é líder de mercado, vende muito e ainda assim tem esse problema. Então, eu acho que, dadas as circunstâncias e a importância desse negócio, será que não tem poder de barganha até para tentar ratear um pouquinho mais, uma vez que esse cheque está em branco, em colocar mais tipos de atividades dentro dessa briga? Então, é um ponto a ser refletido. Eu trouxe isso porque nós tivemos aí recentemente a criação dos grupos de trabalho para o assessoramento da edição das legislações que serão objeto de construção na Câmara e no Senado. 19 grupos. Somente profissionais da área pública. Foram convidados até então. Ou seja, ninguém da sociedade civil. Será que, e não desmerecendo os profissionais da área pública, mas será que um médico não deveria ser consultado para saber o que é um item prejudicial à saúde e ao meio ambiente? Sim. Um produto orgânico. Mas então eu não tenho condições financeiras de comprar um produto orgânico, eu vou comprar um produto comum, mas uso agrotóxico. Até faço Vai ser prejudicial? É uma verdura. Faço até um paralelo para ver como que isso é importante, não só enfatizar quem figura na condição de advogado, contador, economista ou administrador. Isso acontece já na Câmara dos Deputados e, sobretudo, no Senado. Não tem só advogados e contadores, porque entende que a democracia e a visão de cada pessoa é importante em determinadas etapas. Essa, em particular, seguramente.
um médico ou um especialista poderia contribuir bastante, embora eles podem consultar, trazer estudos, etc. Mas a mesma coisa, Josué, que você trabalha muito bem com Excel. Se você pegar aquela massa de dados que você pegou, converteu o TXT em Excel e entrega para uma pessoa que nunca viu um SPED, legal, é uma planilha. O que eu faço com isso? É o caso de um advogado que recebe um estudo sobre um determinado assunto muito técnico, vai ter dificuldade de interpretação, né? Então, ou seja, por mais que esses estudos venham a chegar, mas a pessoa não tem a vivência com aquilo. Eu acho que multiplicar os conhecimentos é fundamental. Então, eu também tenho essa ressalva sobre esse ponto de vista da escolha. Eu falo porque a gente está agora na fase mais importante da construção da casa, que é o quê? O alicerce. O alicerce. O que vai servir de base para que se suba os tijolos, se monte o telhado, para que se cobre os tributos. E volto com o Josué novamente, porque assim, se você exige algo e não consegue medir, cobrar, controlar, vide o bloco K, que ninguém acaba fazendo adequadamente, vide o bloco G, que é a figura do inventário, entre outros blocos, vide o E-social, que foi descontinuado, no sentido de alguns blocos que eles exigiam, chegaram à conclusão que não conseguiria exigir tudo aquilo, e aí parte de um modelo simplificado. Ou seja, eu até brinco nessa mesma ordem, assim, primeiro você compra o carro para depois você ver se ele de fato cabe na garagem. Isso é o texto legal. Tudo que você escreve, tudo funciona. Depois nós temos que olhar a declaração acessória, saber, é possível eu controlar, medir e que as pessoas consigam executar esse ponto? Ao contrário, como nós usamos no direito, é uma letra morta. Isto é o que está escrito, mas não consegue ser reproduzido em ordem prática, porque a eficiência não se presta para tal. Então, são reflexões dessa ordem que a gente percebe que quando o debate começa, e tudo bem, lá no Senado, de repente ter esses embates, etc., mas é agora, nessa lei complementar, que as pessoas envolvidas têm que ter um Josué, um Ricardo, um Douglas para fazer essas ponderações, dizendo, olha, mas aqui o carro não vai entrar nessa parte. E se eu quiser comprar um carro novo, não pode mais? Como é que eu faria? Por isso que a casa dos tributaristas, como vocês podem perceber, ela é bem grande e cabe bastante gente. Não ficou só com 4 pessoas aqui, porque nós temos a ideia de que é a nossa iniciativa gerando debate, reflexões, para que juntos possamos estar numa casa, para que todo mundo possa contribuir com o seu tijolinho, para cada vez mais ela ser compatível com cada momento que você está passando. Agora sim, uma casa vazia, ela é triste, né? Na verdade, a estrutura ela é montada, a gente está num processo de alteração da Constituição, da Lei Magna, e ela vem aí as normas suplementares que a gente vai mobiliar a casa, porque você tem normas infra, convênio, né? Ajuste CNF, as obrigações acessórias vão aparecer. Agora, mais do que isso, são as pessoas, elas são importantes para a gente popular a casa. Mas a casa você tem lá os cabelos grisalhos do nosso amigo Douglas, que já vivenciou tanto a fase antes mudança e também está vivenciando as mudanças. E ajuda, porque também a gente também são exemplos no nosso país de economistas que vivenciaram um período inflacionário e hoje trabalham em outros países conduzindo muito bem porque vivenciou um estresse de inflação, de aquelas... como é que a gente transformava lá a inflação? Era um indexador, né? Tinha lá os nomes. Overnight. Isso, tinha. Overnight e vários outros. Então a gente mudava aquilo lá e vivia com aquele estresse, né? Era a época que estoque era dinheiro, né? Verdade. Mas aí a gente está, por exemplo, eu tenho minha filha e ela agora começou a aula, inclusive foi ontem, né? Voltou às aulas, ela está no 2º ano de contabilidade.
Olha só, Que legal. um pai fazendo uma filha contadora. Né? A gente precisa levar para os colegas que estão ouvindo, eu que estou começando agora, entrei na área tributária, Exato. ou na contabilidade, eu estou vendo essa mudança, prossigo ou não prossigo, vai ter mercado, não tem mercado, estou na área certa, não estou na área certa. E eu sempre digo que, como eu estava comentando da casa que tem os mais velhos, precisa ter as crianças. Porque uma casa sem criança, ela é triste, né? Assim, eu digo isso porque puxa ali, você tem que ensinar aqui, você tem que... Tal. Então, a casa do tributarista, ela tá para acolher os novos que se preocupam. E a preocupação, ela é saudável e ela tira você do comodismo. E aí, para quem já vivenciou várias mudanças, a gente tem que tranquilizar o profissional, principalmente na contabilidade. Porque contabilidade trabalha com riqueza. Enquanto houver riqueza, precisa de contador, precisa de alguém para controlar. E também é o seguinte, enquanto tiver Estado, há tributos. Certeza. Qual o país que não tem o tributo? De uma forma ou de outra. Então, esses dois, o contador e a área de tributário, a gente está muito tranquilo nisso, de que o profissional que é o aluno ou o colega que vai ter a casa do tributarista como apoio, vai ter a casa do tributarista como também uma guarida, né? Uma fonte de busca de mais informações. E o que o que eu trago aqui para os profissionais e até para os alunos é que pode ficar tranquilo, porque a gente tem que orar para o nosso país prosperar, ser rico, porque enquanto houver riqueza, há necessidade de contadores e há um processo arrecadatório muito forte. E eu digo para eles estar antenado, porque se eles encontrarem lá os países que têm essa dificuldade, é pobre, o Estado, né, tem aquele acredita que a forma é ditatorial do que o Estado e não o capital, percebe que a gente tem uma dificuldade de contadores, há uma pobreza. Então, a gente acredita que o tributarista, enquanto houver riqueza e Estado, a gente tem a questão do tributo. Então, vai acabar essa profissão só depois do apocalipse, quando exterminar tudo, e alguém tem que fazer o cálculo do estrago, né? Ou seja, qual foi o prejuízo? É o contador. E esse estrago vai ter CBS e IBS? Com isso, Torna os impostos. Isso é importante, né, para nós verificarmos muito bem falado, né? Espaço continuará existindo para todos. Não desanimem, porque eu tenho visto muita gente querendo pular fora do barco, né? Dizendo assim, eu estou em um Titanic e estou vendo o iceberg. Eu vou pular antes que o Titanic bata no iceberg. Não. Não pense dessa forma, porque é justamente para isso que existe a casa do tributarista. Se nós estamos vendo o Titanic, vamos já possibilitar que a gente consiga virar a tempo, não como no ocorrido do fatídico fato, né, do Titanic, de desviar do iceberg antes que ele bata no iceberg, né? Para isso foi criado então a casa do tributarista. Tem espaço para todo mundo. Na próxima década, de agora, 2024 até 2033, é muito trabalho e muita oportunidade. Sim. Então, todos nós que estamos aqui nessa mesa, né, com o propósito de gerar valor para as empresas, os empresários, para os estudantes, para a sua filha que está iniciando no segundo ano de faculdade, né, haverá, sim, muito bendito, enquanto a riqueza, as ciências contábeis estarão, viu? Estarão lá fazendo a sua função, que é demonstrar o patrimônio. Aí você fala de patrimônio, né? A gente já indo mais para uma parte final, eu lembro que, né, a gente aprende desde cedo na contabilidade, que a contabilidade é sim mensurar o patrimônio, que é a riqueza. E quando a gente olha para o patrimônio, tem uma outra fonte de preocupação que me traz a emenda constitucional 132, que quando a gente olha ativos, são bens e direitos. Quando olhamos passivos, temos as obrigações. Nesse campo dos ativos, que é o campo de direitos,
parece que dentro do campo de incidência do IBS está entrando direitos. Exatamente. Opa! Quer dizer que teremos então uma base de incidência de coisas que nunca tiveram ICMS e ISS e passarão a ser tributadas pelo IBS, que são os direitos. E a abrangência desses direitos? São todos? Então, se eu tenho um direito atrelado a uma ação, por exemplo, uma ação negociada em bolsas, na B3, é um direito meu. E a verdade é um investimento. E por conta desse investimento, eu posso perder ou ganhar. Sim. Qual será a abrangência dessa tributação? Eu costumo até brincar em aula que eu digo o seguinte: o oxigênio que a gente respira, ele é tributado? E aí os alunos falam, não dá ideia, professor, não dá ideia, senão vai ser tributado, né? Verdade. Mas a partir do uma momento que esse oxigênio está dentro de um cilindro, e esse cilindro passa a ser comercializado, esse oxigênio passou a ser tributado. Porque ele entrou dentro do fato gerador do campo de incidência do ICMS e do PIS e COFINS. Perfeito. Qual será o campo de incidência do IBS, CBS? Muito bem dito pelo Kleber, né? Dizendo, e aí, eles vão caminhar juntos, IBS e CBS. Mas é realmente a mesma incidência? Até é mesmo, realmente o mesmo fato gerador? se você me permite, Ricardo, até mesmo algumas que estavam adormecidas. A locação, há bastante tempo, ela foi suprimida da Lei Complementar 116 de 2003, aonde não é um serviço. E foi colocado, inclusive, pelo Supremo Tribunal, que tudo o que está relacionado na relação da lista anexa é um serviço, tem que ser como tal tributado. Fico imaginando essas locadoras de carro, que em tese não era, então, sujeito ao pagamento do ISS e tampouco do ICMS. Significa que agora também precisa estar se preocupando com esse novo tributo que está por vir? Então, são grandes redes e são, eu disse só uma locadora de carro, mas qualquer tipo de locação. Então, essas questões ainda geram bastante margem e que, eventualmente, você, que eventualmente venha prestar serviço para esse tipo de atividade, será que foi notificado? Será que ele sabe que talvez vai ter um aumento, eventualmente, no seu preço? Será que isso vai ser repassado? Você que gosta de alugar um carro no final de semana, será que isso também vai ser impactado no seu preço? Você sabe que eu costumo pensar nos impactos, né, de hoje. Por que um carro zero comprado na concessionária é tão caro? Né? Caríssimos carros zeros. Eu até brinco, já trabalhei em 2 montadoras que fazem carros e posso brincar sobre isso. Entrei numa concessionária de origem japonesa, fui comprar um carro zero e agradeci quando ao vendedor que falei, estou comprando IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS e estou ganhando um Corolla de presente. Sim. Porque grande parte do que está no preço, não só Corolla, Toyota, mas qualquer carro, mais de 50% de todo o preço que a gente paga é tributo. Por quê? Ele tem todos os... tirando o ISS, mas acaba tendo o ISS embutido em alguma prestação de serviço que veio, né? Tá tudo lá dentro. Agora, quando a gente olha para esse produto altamente tributado, e se a gente vai ter a alíquota padrão geral para todos, vai ser benéfico para os carros zero. Comemore! Você vai comprar um carro zero com uma tributação menor. Não significa dizer que o preço vai cair. Olha a estratégia de preço das empresas. Porque a empresa... É margem. É margem. É margem. E Ricardo Kleber, ele está até direcionando ao consumidor, e faz sentido. E você é um consumidor, falou de carro. Mas a proposta, a lei já, né, incorporada na Constituição, a 132, ela pensou na sua reclamação. Ela falou, fique tranquilo. Me passa o seu CPF que eu tenho um cashback. Olha aí, cashback. Eu te devolvo um pedaço. É claro que toda uma estratégia, né? Aliás, né, em nome do social, né? Em nome do menos favorecido. Até porque o cashback provavelmente são produtos da cesta, são do mercado, a conferir, ok? Mas também
pensaram nisso. Pensaram, não, eu já pago muito, então... Mas para nós que atua na área tributária e também na questão do imposto de renda, né? Lá na frente, então a dificuldade, primeiro, se deu o CPF, tem que sair no documento. Você entendeu? A tendência é tudo ter CPF. Tudo. Né? Eu não consigo emitir seu cupom se você não me dá o CPF. Exatamente. Certo? Então, eu sou obrigado a... Então, assim, apesar de falar do cashback, a exposição do consumidor final, né? Se dá essa questão, pode ser também um complicador. Mas, enfim, comprou o carro, comprou lá o seu... Se você quiser, eu te dou um pedacinho para você... De volta, cashback. E até nisso, né, são tantas dúvidas e tantas questões, porque me parece que o cashback é voltado para pessoas de baixa renda. Exatamente. A definir o que é baixa renda. Exato. Aí talvez nos programas do governo que já existem ou não. Sim. Né? E eu até vou fazer uma provocação. Como brasileiro é criativo, vamos imaginar que eu sou um grande empresário e tenho uma diarista. Ela vai fazer a compra do mês da minha casa. Há limites para eu comprar enquanto... Então, baixa renda, ou essa pessoa vai ser a responsável pela compra do condomínio inteiro? Que planejamento tributário. Mas, ó, entenda? Como já, que... então, já o Corolla dele, então esquece. Pois Ele é. falou que ia comprar um Corolla. Você entende? Olha a criatividade. Então, até mesmo, de novo, eu volto na questão e bato na tecla. Colocar na legislação meios, tem que pensar como eu consigo medir, controlar. Ao contrário, embora sempre vai ter algum indivíduo que vai buscar uma alternativa adicional, como essa aqui que eu brinco, mas não posso me surpreender que tenhamos esse tipo de ocasião. O fato é que eu preciso controlar isso adequadamente, porque é algo valioso, que vai devolver e vai ser, de fato, algo que você percebe, que você comprou um Corolla, por exemplo, hoje, você tem uma condição patrimonial X e uma outra pessoa pode comprar o mesmo Corolla, mas pode estar numa situação diferente da sua. Significa dizer que para você o impacto não foi tão elevado, mas para essa pessoa vai pagar esse carro em milhares de vezes e sim, é muito mais caro. E quando você devolve o tributo na veia, por assim dizer, da pessoa que acabou de comprar algo e observa que aquilo, pagar tributo é bom porque devolveu para ela. No modelo atual, evidentemente que dois comparam Corolla, mas esse valor vai para a máquina pública devolver para a sociedade. E esse indivíduo de baixa renda, que não sabemos como vai ser, ele não consegue sentir o impacto. Não chega para ele. Na medida que se devolve, digamos, talvez como um desconto, a compra que ele faz, ele se sente num sentido de que, legal, realmente eu senti que agora estou sendo favorecido. Então, a iniciativa é muito boa, mas precisa ser muito bem dimensionada como eu controlo. Ao contrário, vai ser, de fato, uma alternativa para essas pessoas que não praticam a boa-fé. E aí, se a gente for pro final, a gente está falando que tem bastante coisa para discutir, e aí está previsto na Emenda Constitucional 132 que ainda nós teremos a reforma do Imposto sobre a Renda. Exatamente, que está por vir. Ou seja, diante de todas essas novas legislações a serem editadas, você, Ricardo, como um profundo conhecedor dos tributos diretos, qual que é a sua expectativa com relação à questão dessa informação que está ali prevista de forma expressa na reforma tributária aprovada, que em até 90 dias teríamos também a figura da apresentação do projeto para discussão da reforma da tributação sobre a renda. Excelente. Veja tantas mudanças, né, e tantas dúvidas e quantas questões ainda virão, né, sobre os tributos indiretos, mas temos os diretos, que é o IRPJ e a CSLL. E nesse quesito, como bem falado por você, já tem um prazo, e esse prazo se extingue em março de 2024. Para já apresentar esse projeto. Mas quem acompanha, nós já temos o projeto de lei 2337, que já é a reforma tributária do imposto de renda e que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Só não foi aprovada no Senado Federal. Então, obviamente, a gente precisa ver a estratégia do governo federal, do ministro da Fazenda, junto com o Poder Legislativo,
se ele vai retomar o projeto de lei 2337, que já está aprovado na Câmara, ou se colocará um novo projeto. Imagina que, para ganhar tempo, fica até uma dica aí para o governo, já que tem essa pressa toda, aproveite o projeto de lei 2337, que já existe. Agora, o que vem por aí, algumas fumaças, a gente já tem. E uma dessas fumaças é o seguinte: o Brasil precisa, há muitos anos, entrar na OCDE, que é a reunião dos países mais ricos do mundo. E para fazer parte do clube, ele precisa ter algumas premissas. E para ter essas premissas, ele precisa, de fato, abaixar a tributação de IRPJ sobre as empresas no Brasil, principalmente as tributadas com base no lucro real. Então, no lucro real, nós temos aí 25% de IRPJ e 9% de contribuição social. 34% sobre a base tributável. Resultado contábil, mais adições, menos exclusões, compensação de prejuízo. O governo precisa reduzir esses 34%, olhando muito mais para o IRPJ. Então, já está no projeto a redução de 15% para 8%. O governo, então, pretende, sim, reduzir a alíquota do IRPJ. É uma boa notícia? Sem dúvida. Porém, não se faz uma reforma tributária sem que antes se faça uma reforma administrativa. E todas as reformas tributárias que nós estamos vivenciando não tiveram a reforma administrativa. Então, quando o governo faz essas reformas, ele parte já de uma premissa de não diminuir a arrecadação, mas de, pelo menos, manter a arrecadação. Essa é a premissa do governo. Só que o governo está gastando demais. Ele está um governo deficitário. Em 2023, nós tivemos o segundo maior déficit da história do governo federal. Então, ele está precisando arrecadar muito. O governo vai dar com uma mão e vai tirar com a outra por causa do déficit que ele está enfrentando e porque não teve a reforma administrativa. Vai tributar dividendos. Quanto? 15%. Então, ele reduz de 15% para 8% de um lado, mas tributa 15% sobre os dividendos que até então são isentos. Eu estou diante, com a minha formação jurídica também, de uma questão de judicialização já, mesmo antes da lei ter nascido, porque eu estou diante de uma bitributação. Os resultados que são distribuídos como dividendos, eles já foram devidamente tributados nas suas empresas. E eles são distribuídos como dividendos isentos porque já o foram tributados. Agora, quer dizer que eu digo que eu estou reduzindo, mas eu tributo 15%? É pegadinha contra quem? Essa é a casa. A casa, nós estamos chegando aqui no tempo final, né? Normalmente, quando eu ia na casa dos meus avós, que remete muito à casa de vós, a gente comia sempre um biscoitinho, um bolinho de chuva, etc., né? E a gente tem que dar uns biscoitinhos aqui para nossa plateia. Nós teremos alguns eventos, estamos planejando ainda a Casa do Tributarista, fazer alguns eventos presenciais ao final de cada semestre, com temas, né, que certamente vocês viram, quantos virão, não só sobre a reforma tributária, mas sobre várias outras questões. E a questão é que eu estou muito bem acompanhado, né, não só de amigos, mas irmãos. Vocês viram a qualidade dos tributaristas aqui e não ficarão só nos 4. A casa é de todos vocês, todos estarão acompanhados. Poderemos trazer e traremos grandes tributaristas, até mesmo renomados, para conversar com cada um de nós e tornar a casa mais agradável a todos vocês. Esse é só o primeiro passo, né? Alguns bolinhos para todos vocês é o seguinte: nós vamos mostrar isso. Já tivemos a oportunidade de fazer alguns cálculos, como o Kleber disse, simulando quais são os impactos de uma alíquota de 27,5%, 30%, comparando com o sistema atual, com o sistema de 2026 e o sistema de 2033. Já fomos até esse futuro e já verificamos esse impacto com essas alíquotas que a gente ainda não sabe. A fotografia que nós vemos é que a grande maioria das indústrias serão beneficiadas, sem considerar a questão dos incentivos fiscais. Porque com os incentivos fiscais,
As indústrias não serão beneficiadas. A questão é que lá em 2033, depois de toda a jornada, IBS, CBS sendo calculado por fora, teremos a alíquota nominal igualzinha à alíquota efetiva, o que resultará numa menor carga tributária, dependendo da alíquota do IBS e CBS, né? Mas e os benefícios? Tipo, cadê o meu queijo que estava aqui? Eu tinha um queijo, que era o benefício fiscal, mas levaram o meu queijo embora. Então, de novo, na área tributária no Brasil, não é para amadores. Parece que vai reduzir, mas pode aumentar. Sem os benefícios fiscais, para a grande maioria das indústrias, seria benéfico. Para o comércio, nós temos hoje tantas alíquotas diferenciadas que, para alguns produtos, dá uma certa neutralidade. Para alguns produtos pode ser bom e para outros produtos será pior. Agora, para as prestadoras de serviço, ainda que com a redução de 30%, para os profissionais, advogados, né, médicos, ainda com a redução de 30%, será muito gravosa. Vai destruir, né, 3 bolinhos para vocês, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Vai ser muito diferente o que é o Simples Nacional hoje. Por todas as questões que a gente já disse, o lucro presumido, como bem dito pelo Josué, é FD Contribuições, que hoje é fácil. Imagine fazer o FD Contribuições parecido com o FD Contribuições do lucro real, perfeito, com todas as questões de créditos, né? E com uma alíquota não mais de 3,65. Quanto? Não sabemos. 12? 15? Quanto será o CBS? Né? Muito impactante para as empresas do lucro presumido. E para as empresas do lucro real, teremos impactos? Teremos, você pensa que o lucro real ele já toma crédito de ICMS, já toma crédito de IPI, não toma crédito de ISS. ISS é custo. Ele vai continuar tomando crédito de IBS, vai continuar tomando crédito de CBS. Então, no primeiro momento, parece bom para as empresas do lucro real. A questão é sempre depende. Depende justamente de saber qual o tamanho da alíquota do IBS e da CBS, que teremos esse tal do IVA dual, que aí teremos os grandes impactos. Já quero aqui agradecer, pessoalmente, né, ao Josué Pereira, grande amigo, grande profissional, conhecedor profundo do Bloco K. Muita gente aí pena com o Bloco K até hoje, né? Já em grandes empresas, fazendo um trabalho exímio. Aqui nós temos só amigos, né? Kleber conhecia há muitos anos atrás, já com esse propósito, né, de levar conhecimento às pessoas dentro das empresas. Por isso que o Kleber tem essa empresa de cursos e treinamentos da Net Fiscal, que vale a pena todo mundo analisar, porque tem esse propósito, né? E o Douglas, uma pessoa ímpar, né, que não pensei 2 vezes em querer, sabe aquela pessoa agradável que a gente quer ter na nossa casa, tomando uma boa taça de vinho, grande apreciador de vinhos, né? E sempre tem uma resposta consulta. Sempre uma resposta de consulta pronta para mandar. Sempre tem. Essa é a nossa casa, essa é a sua casa, essa é a casa do tributarista. Considerações finais, rápidos minutos e despedida, porque nós teremos vários outros podcasts. Como eu disse, sempre seja bem-vindo à casa do tributarista. Ok. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom, né? Muito proveitoso. Foi bom estar com vocês e você que está acompanhando. Muito obrigado também. Sem a sua audiência, a gente também fica sós, debatendo entre nós. Mas o importante é produzir algo para que você faça essa reflexão e a gente crescer juntos. A proposta da casa é crescermos juntos ali, né? E trazer benefícios. Espero que foi muito bom para você, porque para mim, viu, Ricardo, estar com vocês aqui, Ricardo, Douglas, Kleber, é mais um crescimento, é mais uma possibilidade que a gente vê de juntos atravessar esse desafio que a gente já sabe que nós vamos ter. E para isso a gente vai construir aí esse time, essa casa juntos e disseminar esse conhecimento, produzir bastante coisa útil
para o nosso público. Muito obrigado. Kleber. Bom, agradeço também, obviamente, a nossa troca de informações, de ideias que nós conseguimos construir aqui. A casa dos tributaristas é justamente isso. Imagina que a gente está esperando uma tempestade, mas quando você vê uma casa, um telhado que vai te abrigar, te dar a segurança de passar uma noite quentinha e que você tem pessoas que vão te apoiar nesse momento tão desafiador que está por vir. Não estou aqui pregando que vai ser, de fato, algo que não vamos conseguir. Vide, por exemplo, o universo que nós enfrentamos eletrônicos, à época, muito bem colocado em 2017, onde nós saímos do papel e fomos para o eletrônico. Quanto nós aprendemos e superamos também sobre isso. Achávamos que não seríamos capazes e assim nós conseguimos. Porque, obviamente, tendo respaldo, e esse é o propósito da casa, é tentar deixar as portas abertas para que você tenha um ambiente seguro e quentinho que vai te acolher muito bem sobre isso. Então, muito obrigado aos rapazes que também aqui contribuíram absurdamente para que a gente pudesse aqui ter um debate que você, mesmo que já tenha avaliado o texto, solidificou o que você já sabia ou, obviamente, traz mais reflexões. Eu mesmo extraio daqui de várias impressões que eu acho formidável para que a gente possa mudar os nossos pensamentos. É assim que a gente cria ideias. Você tem uma e a partir dela você vai construindo e faz com que, obviamente, você possa entender mais profundamente sobre algo. Então, passa a palavra para o meu amigo Douglas Campanini, um grande parceiro também, e espero ver vocês em outros episódios. Obrigado por rapazes, viu? Também agradeço a todos aí pelo convite de poder colocar um tijolinho aqui na casa para a gente poder começar a construir esse projeto. Foi muito, muito bacana. Eu costumo dizer, eu vi uma vez um ditado, uma história na realidade objetiva. Duas pessoas se encontram na rua, cada uma vinda do supermercado com um pão debaixo do braço. Se encontram, trocam os pães, cada uma vai com um pão para casa. Só que se essas duas pessoas também se encontrarem na estrada, cada uma tiver uma ideia e trocarem essas ideias, cada um vai embora com duas ideias. Sim. Então, assim, o objetivo é esse, a gente aprender, aprendi muito, ouvir e poder contribuir. Acho que a ideia da Casa do Tributarista tem esse objetivo da gente disseminar e ouvir e discutir, trazer situações. O nosso dia a dia é muito rico. Vamos trazer isso para discussão nos eventos, nos demais podcasts. É muito importante. Todos nós produzimos conteúdo. LinkedIn, sigam-nos no LinkedIn, o Kleber, o Ricardo, o Douglas Campanini. Ou seja, a ideia aqui é a gente difundir essa informação e aprender, porque nós estamos diante de um fato totalmente inovador. Vamos aprender juntos. E acho que a Casa do Tributarista tem esse objetivo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Com isso, meus amigos, chegamos ao final do primeiro podcast da Casa do Tributarista. Certamente será um prazer tê-los na nossa casa nos demais episódios. Esperem que vem muita coisa por aí. Até mais!